o Adalto e ouvi-lo nesta manhã. Adalto, por favor, estenda as suas mãos mais uma vez, vamos orar. Pai, para nós é um motivo de muita alegria podermos ouvir de um servo teu que tem tido oportunidades tão ricas neste mundo, no campo da ciência, da informação, da física, e ouvi-lo falar de ti com um amor, uma paixão tão grandes e uma fé tão sincera que nós já vamos sair daqui completamente edificados pela vida do teu filho, só por aquilo que ele já nos falou até aqui, e certamente pelo que ele nos falará ainda nesta manhã. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado banquete nestes dias, e nós te somos gratos por tudo que temos podido desfrutar. Agora, Senhor, a nossa oração é que a unção do teu Espírito seja sobre a vida deste vaso, e que ele nos fale diretamente da tua parte, mais uma vez incentivando-nos, mais uma vez despertando-nos, mais uma vez capacitando-nos para darmos a quem nos perguntar sobre a razão da nossa fé, a resposta a qual o Senhor nos conduzirá. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Só fazendo uma calibragem rapidinha aqui para ter certeza que a imagem está no lugar certo. Eu já estou mandando sinal daqui para aqui. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo com os irmãos agora pela manhã, com respeito à importância da palavra do nosso Deus. Muitas pessoas hoje preferem dar mais valor à ciência, ao que a ciência diz, do que a Bíblia tem dito. Não, mas o cientista falou. E daí? Na Bíblia quem falou foi Deus. Então Deus é muito maior do que o cientista. O que o cientista fala geralmente é altamente questionável, mas as pessoas aceitam o posicionamento da ciência como se ela fosse tão autoritativa, com tanta autoridade, quanto a própria Bíblia. E não é verdade. Ciência muda. Eu tenho dito às pessoas, eu tenho um livro que eu comprei há praticamente 20 anos atrás, é um livro na área de física quântica, paguei $180 por esse livro, e ele hoje faz parte da minha biblioteca de livros inúteis. Não tem valor nenhum. Está errado. Agora, imagina se os irmãos forem utilizar a ciência para ter como base do que pregar e do que deixar de pregar. Os irmãos vão viver mudando. Por quê? Hoje a ciência diz uma coisa, amanhã existe uma grande possibilidade que a ciência irá dizer alguma coisa diferente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1985, a campanha que tinha nos Estados Unidos, porque os cientistas tinham feito pesquisas, a campanha é a seguinte: não coma ovo, ovo faz mal para a sua vida. 1998, eu voltando para o Brasil, qual era a campanha? Coma ovo. Ovo faz bem para a tua vida. Afinal de contas, come ovo ou não come ovo? Decidam. Mas as pessoas dão valor àquilo que muda. E aquilo que é imutável, que é a palavra do nosso Deus, isso nós questionamos. Geralmente nós temos uma tendência de pensar nessa questão, e eu gostaria de trabalhar nessa manhã com os irmãos a respeito da palavra dele. Então eu gostaria de gastar alguns momentos tratando de algumas questões muito importantes e muito relevantes. Novamente estamos falando a respeito da defesa da fé. Eu comecei um trabalho, colocar em literatura alguns pensamentos. Deixe-me dar uma ideia bem simples. A questão de um mês mais ou menos atrás, foi lançado pela editora Fiel um livrete que eu escrevi. Eu trouxe algumas cópias, estão lá atrás, tratando da A Igreja e o Criacionismo. Nesse livrete eu estou tratando de algumas ideias, provavelmente quem está sentado lá atrás não está nem vendo o quadro aqui na frente, então mais com essa letrinha pequenininha. Mas só para ter uma ideia, eu vou discutir um pouco dessas ideias nesse livrete, agora pela manhã. Quando nós tratamos de criacionismo, existem questões muito importantes. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um objeto, esse apontador laser.
esse apontador laser, ele foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? A resposta é óbvia, ele foi criado. Mas como que nós sabemos que ele foi criado? Porque nós sabemos que processos naturais e leis da natureza não criam coisas desse jeito. Agora, eu preciso saber quem criou para saber se ele foi criado ou não? Correto. É possível provar que o universo foi criado. O que não é possível provar é quem criou o universo. Isso é pela fé. Mas é possível provar que o universo foi criado. Então nós vamos desenvolver um pouco essa ideia. Daí existem dois possíveis criacionismos. Existe um que nós chamamos de criacionismo científico. Eu já publiquei um livro tratando dele há 4 anos atrás. Foi publicado também pela editora Fiel. O título dele é Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Nesse livro eu não trato de Bíblia, não trato de Deus. Eu sei que tem muita gente daí que já vai achar que eu sou herege. Não, não é verdade. Eu apenas estou tratando daquilo que a ciência tem condição. É uma limitação. A ciência consegue ir só até certo ponto. Dali para frente ela não consegue mais. A ciência jamais, eu quero que os irmãos entendam isso, não é heresia que eu estou dizendo, isso é um fato bíblico. A ciência jamais conseguirá provar que Deus criou o mundo. Ela não tem capacidade para fazer isso. Deus não deu essa capacidade à ciência. O que Deus deu à ciência é a capacidade de provar que o mundo foi criado. Você fala, mas como é possível isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A ciência não tem essa capacidade e a Bíblia nos diz isso. A ciência não tem a capacidade de provar que Deus existe, como ela também não tem a capacidade de provar que Deus não existe. Simplesmente não é a área dela. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. Eu tenho ouvido muita gente dizendo assim, não, mas a ciência já provou que Deus existe. É mentira. A ciência não provou que Deus existe. A ciência provou que Deus criou o mundo. É mentira. A ciência não provou que Deus criou o mundo. A ciência tem provado que o mundo foi criado. Isso é outra história. Então, nós temos desse lado, no livrete, a igreja e o criacionismo. Eu trato desses dois criacionismos, do criacionismo científico e do criacionismo bíblico. Tanto é que já escrevi um livro, a editora Fiel estará publicando ainda no mês de novembro. O nome do livro é Gênesis 1 e 2, no Novo Princípio, tratando especificamente do criacionismo bíblico. Só que isso aí é uma visão de um físico olhando esses dois capítulos. Eu vou tratar um pouquinho a respeito disso também, que são vários temas muito interessantes. Por exemplo, uma das partes desse livro, lidando justamente com Gênesis, que foi um pedacinho muito difícil para escrever, não pelo fato de ser difícil de colocar as ideias, mas fazer com que as ideias fiquem simples. O título desse pedacinho é um bem simples, Antes do Antes. O que havia antes do antes? Ou seja, antes de Deus criar o mundo, onde estava Deus? Não tinha o onde, porque Deus não criou lugar ainda. Esse é o Deus que nós cremos. Deus não precisa de um lugar para morar. As pessoas falam, não, mas Deus viu o que ia acontecer. Isso é um absurdo. Deus não está no tempo, Ele criou o tempo. Eu e você precisamos. Deus não olha lá na frente e vê o que vai acontecer. Ele não está no tempo. Quem faz isso são os que estão no tempo. Eu e você. Deus não está. Deus está fora do tempo. As pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas quando que Deus apareceu? Eu falo assim, você não entendeu nada. A pergunta tem que ser o contrário. Quando que o tempo foi criado? Agora, como não tinha tempo, não faz sentido perguntar o quando. Nós temos que entender que o nosso Deus não está preso no tempo e no espaço. Daí a razão de colocar essas ideias trabalhando com Gênesis 1 e 2. Então tem muita coisa ali para nós discutirmos. Esse é material que estará sendo lançado agora nesse mês de novembro. Esse já existe, eu trouxe algumas cópias, estão lá atrás. E aqui esse eu não trouxe porque está no finalzinho da 4ª reimpressão, mas vocês conseguem direto com a editora Fiel. Pode conversar com o pessoal lá. Eu digo editora Fiel, eu não sou corintiano, mas a editora é fiel. Então, pode ter certeza. Então, esse é o livro, Como Tudo Começou, tratando do criacionismo científico. Foi escrito não somente para incrédulos, foi escrito para cristãos. Para que nós, ao lermos o que a ciência tem visto, você fala, rapaz, olha a palavra do Senhor Deus aqui. Olha o que Deus tem colocado. Então, é um trabalho bem interessante. Estou também trabalhando numa série de livretes, quase todos já estão prontos para o ano que vem.
Em cada um deles eu procuro responder uma pergunta diferente. São livretes fininhos de 44 páginas. Um deles, esse daqui, 10 mitos sobre o criacionismo, eu trouxe algumas cópias também, estão lá atrás. Os demais estão em fase de produção. Cada um deles eu procuro responder uma pergunta diferente. Por exemplo, essa daqui nos 10 mitos sobre o criacionismo, o que tem sido dito a respeito do criacionismo que não é verdade? Esse é um material assim, que pessoas têm questionado o tempo todo. Escrevi isso daí justamente para ajudar os irmãos a saber o que responder. O criacionismo é isso. Não, isso aí não é verdade, não. Você está falando, não tem nada a ver. Esse é material para o jovem da igreja, quando ele é bombardeado lá na escola. Quando o teu filho é bombardeado com informações. Agora, só para você ter uma ideia onde nós estamos indo nisso daí, eu disse que cada livrete responde uma pergunta, deixa eu falar só um pouquinho a respeito desse daqui, porque está sendo que está me dando mais trabalho para escrever. Ciência e Cosmovisão. A pergunta que eu procuro responder nesse livrete é a seguinte: como você sabe que o que você sabe é verdade? É uma pergunta fundamental. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Eu só vou falar agora e amanhã eu vou provar. Qual das 3 pessoas da Trindade criou o mundo? Para e pensa, está na Bíblia. A Bíblia fala. A gente fala, criou o mundo. Não, eu sei que Deus criou o mundo. Por isso que o muçulmano fala assim, é verdade, Deus criou o mundo. Não, vocês não entenderam nada, o muçulmano está todo errado. Qual das 3 pessoas criou o mundo? Aquela que eles não aceitam como sendo Deus. E nós temos que pregar claramente para que o mundo saiba. Porque se eu falo, Deus criou o mundo, o muçulmano fala, é verdade, Deus criou o mundo. Mas então todos os deuses são iguais? Porque afinal de contas, Deus criou o mundo. É por isso que a Bíblia deixa muito claro quem criou o mundo. E amanhã pela manhã nós vamos tratar a respeito disso. Pois bem, vamos tratar da questão da Bíblia. Eu sei que tem muitos pastores aí que estão começando a ficar preocupados. Eu não sou herege, posso garantir para vocês. Sou um grande estudioso da Bíblia. Grande estudioso no sentido de estudar bastante. Não que eu tenha algum valor no meio de tudo isso. Porque, como tem sido dito, algo muito importante foi algo que eu tratei com as minhas filhas e uma lição que eu aprendi. Tenho 3 filhas e as 3, por serem mulheres, gostam muito de perfume. E eu gosto de sentir a fragrância do perfume delas, então eu gosto que elas tenham perfume. E uma vez eu peguei com elas, dei um vidrinho de perfume vazio. Era o perfume que elas gostavam. É um perfume caro até, mas só dei o vidro vazio. Elas ficaram revoltadas, como é que pode? Mas pai, está vazio o vidro. Eu falei, não, mas o vidro é original. Mas está vazio, mas até a caixinha que o vidrinho estava dentro também é original. Pai, mas está vazio, pai. Falei, certo. Eu quero que vocês entendam exatamente isso. Vocês só são o vidro. O Espírito de Deus é o perfume. Vocês sem o Espírito de Deus não tem valor nenhum. É o que está dentro que dá valor. Não a caixinha, nem a casquinha, nem o vidrinho, nem nada disso. É o que está dentro. O valor que nós temos não é porque eu tenho valor, é porque aquilo que Deus colocou tem valor. É o Espírito dele. É isso que nós vamos discutir um pouquinho e tratar agora. Essa palavra dele que nos revela essas verdades. Algo que é muito interessante, quando eu trato dessa questão, a Bíblia e a ciência, principalmente nos seminários, rapaz, é onde eu tenho a maior oposição. Deveria ali o lugar onde as pessoas falam, é verdade, sim. Mas nos seminários, por onde eu tenho passado, geralmente o pessoal chega e fala assim, qual é a tua formação teológica? Falo assim, bom, eu tenho um curso, não é de escola dominical, eu fui um pouquinho além disso, eu tenho um curso, sou formado em teologia, conheço grego e hebraico, daí eu dou o troco para eles. E qual é a sua formação científica? Vamos trabalhar, porque nós precisamos aprender a trabalhar com as duas. Primeiramente, eu gostaria de falar que a Bíblia faz uma separação muito saudável a respeito dessas duas áreas. Quando Jesus certa vez foi argumentado sobre uma questão muito importante, ele deu uma resposta fascinante. Chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte, é lícito fazer declaração de imposto de renda e pagar para Dilma? Só estou colocando os termos atuais. Na época perguntaram o seguinte, é lícito pagar imposto a César?
Qual foi a resposta de Jesus? Lá no Velho Testamento havia toneladas de versos falando a respeito de tributação, a respeito de dar todas essas coisas. Mas olha a resposta que Jesus deu: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu sei que muitos dos espirituais da época chegaram e falaram assim: mas tudo é de Deus. É verdade, só que Deus mandou algumas coisas que Ele deu para você, que é dele, para dar para César, porque tudo é dele. Algumas coisas você vai dar para César, outras você vai guardar para você mesmo. Esse é um princípio muito bonito que Jesus usou, que é um princípio da separação. Todas as coisas são de Deus? Sim. A ciência também é de Deus? Sim. Então dê para a ciência o que é da ciência. Não faça da ciência aquilo que ela não é. Ciência não é Deus. Ciência não é a toda poderosa. Ciência não é onisciente. Ciência é uma busca pela verdade. É conhecermos como que Deus fez as coisas. Para nós cristãos, que somos cientistas, é uma bênção, porque eu não estou mais preocupado com quem fez. Eu só estou preocupado com o que foi feito. Eu posso estudar o que foi feito e dar glória a Deus. Falar: Senhor, que ideia fabulosa essa da lagartixa. Como é que ela sobe em todo lugar? Que coisa absurda, Senhor. Que coisa fantástica. Olha essa formiguinha saúva. Olha o tamanho da perninha dela. E ela consegue aguentar 30 vezes o peso dela. Como é que uma perninha tão pequenininha consegue isso? Senhor, olha essa asinha de beija-flor. Vamos falar a verdade. Isso daí o senhor exagerou, né? Se a gente pegar e esfregar uma mão na outra, começa a esquentar. Daqui a pouquinho fica tão quente, você tem que parar porque esquentou. A asinha do beija-flor bate numa velocidade tão grande que, se fosse esse sisteminha nosso de esfregar aqui, a asinha viraria churrasco. Como é que ela é refrigerada? Você não sabia disso, não? É por isso que eu digo, quando o Senhor Deus for criar novos céus e nova terra, na fila da frente não vão ficar os teólogos, vão ficar os físicos, os químicos, os biólogos, porque nós estudamos a natureza o tempo todo, somos nós os curiosos. Eu brinco até com o pessoal de que os teólogos vão estar lá do outro lado olhando: mas que coisa fabulosa que Deus está fazendo. Ô irmão, desse lado aqui, ó, Deus está colocando para cá. Meus irmãos, a natureza que Deus criou, Ele a criou para que nós o conhecêssemos também. Por isso que o Salmo 19 começa falando do livro das obras de Deus, os primeiros 6 versículos, e dos 7 em diante ele fala do livro das palavras de Deus. São 2 livros que Deus escreveu. E muitas pessoas se contentam apenas com um. Por que Deus criou a natureza? Ele poderia ter criado seres espirituais, não precisaria de natureza, não precisaria de plantas, não precisaria de céu azul, de pôr do sol, não precisaria de água, não precisaria de nada disso. Mas de repente falta água, todo mundo já reclama, né? Precisa de água. É porque Ele nos criou seres biológicos no mundo físico, para que nós pudéssemos aprender, conhecer um pouquinho mais da grandeza do seu ser, da sua sabedoria. Por isso que no Salmo 104, verso 24 diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Todas com sabedoria as fizestes. A terra está cheia de seres que criastes. Por que Deus criou tantos seres assim na natureza? Para que nós os estudássemos, para que aprendêssemos com eles. Alguém já viu engarrafamento em formigueiro? Vocês já viram formiga estressada? Sai da frente, vamos lá, quero chegar, estou atrasado. Você não vê isso. É tudo organizado, funciona direitinho. Por que os nossos agentes de trânsito, ministros dessa área, não estudam formigueiro? A gente resolve o problema. Formigueiro não tem congestionamento. Mas a gente não estuda o formigueiro e acha que tem solução melhor. Nós estamos aí trabalhando, desenvolvendo tecnologias malucas, pesadas e não sei o que tem. Olha, um fiozinho de aranha, fiozinho de seda de aranha. O fiozinho de seda de aranha, se você fizer um fio de aço inoxidável ou um fio de aço que tenha a mesma espessura, o fiozinho da aranha é 6 vezes mais resistente do que o fio de aço. Tecnologia. Então nós precisamos aprender qual o limite da ciência, o que ela é capaz, o que ela é não capaz. Existe uma separação. Deixe-me dar um exemplo, como nós podemos colocar isso aí em prática. Primeiro, para entendermos exatamente o significado que a Bíblia quis dizer. Olha, Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim:
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso daí é física, isso daí é tranquilo. Segunda parte, ninguém tem dúvida disso. As coisas visíveis são feitas de coisas invisíveis. Agora, deixa eu me perguntar o seguinte: pela fé nós entendemos o quê? Duas possibilidades: que o universo foi formado e que o universo foi formado pela palavra de Deus. Qual dos dois é pela fé? Vamos pegar o primeiro, que o universo foi formado. Seria possível provar ou demonstrar cientificamente que leis da natureza e processos naturais não teriam trazido o universo à existência? A resposta é sim. É possível provar que o universo foi criado. É possível provar cientificamente que a vida foi criada. Mas se é possível provar que o universo e a vida foram criados, então não há necessidade de fé. Correto. Não há necessidade de fé para provar que o universo foi formado. Não, eu creio que o universo foi criado. Não, não há necessidade de fé para isso. Daí nós provamos na ciência. Mas olha a segunda. Haveria necessidade de fé para crermos que o universo teria sido formado, criado pela palavra de Deus? Claro que sim. Seria possível demonstrar cientificamente que o universo foi trazido à existência por meio da palavra de Deus? A resposta é não. Tudo que nós conseguimos fazer é o quê? É demonstrar que ele foi criado. Só isso. É possível demonstrar como ele foi criado. Então há uma necessidade de fé para isso. Portanto, a fé é necessária para entendermos como o universo foi criado e não se ele foi criado. Deu para perceber o problema da ciência? As pessoas ficam falando por aí: não, mas o universo surgiu espontaneamente lá num Big Bang. Rapaz, isso é um absurdo. Explodiu, surge coisa? Já pensou que maravilha se funcionasse? Compra um carro velho, explode o carro, ele vira um carro novo. Vai fazer uma reforma na sua igreja? Para que contratar arquiteto? Explode a igreja. Você explode o local, daqui a pouco cai tudo melhor organizado. Sua casa está velha, quer fazer uma reforma? Compra umas bananas de dinamite, coloca lá no meio, explode, adivinha o que vai acontecer? Cai um sobrado no lugar. O seu marido já está meio velhinho, sim, explode o marido, adivinha o que vai acontecer? Cai o, sei lá, o Tom Cruise, ou sei lá, ali na frente. Toma cuidado que os maridos podem ter a mesma ideia, tá? Então, vai ser uma explosão a vida ali. O que nós sabemos? Qual explosão criou alguma coisa até hoje? Qual? E tem cientistas por aí dizendo que o Big Bang trouxe à existência tudo isso que nós conhecemos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então nós precisamos entender o que a Bíblia nos dá. Pela fé, nós entendemos como o universo foi formado e não se o universo foi formado. Por favor, não saiam dizendo por aí: a ciência já provou que Deus criou o mundo. É impossível, porque é pela fé. A ciência já provou que Deus existe. É impossível. Esse aqui é o verso 3. Olha o verso 6. Ora, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que aproxima de Deus deve crer que Ele, se é possível provar que Ele existe, já não é mais pela fé. Nunca nós conseguiremos provar que Deus existe, mas também a gente não consegue provar que Deus não existe. É pela fé. Eu ando pela fé. Senhor, olha, eu te dou graças porque o Senhor criou todo esse mundo. As pessoas falam para mim: como é que você sabe? Assim, é pela fé. A Bíblia diz que é e eu acredito. Não, mas qual a evidência que você tem? Não tem evidência. Eu estou dizendo para você que Ele disse que foi assim e eu acredito. Foi pela fé. É pela fé. E sempre será pela fé. O exemplo que eu dou principal é Adão. Aqui não. Lá estava Adão no jardim. Adão viu Eva ser criada? Não, ele estava dormindo. Deus traz a esposa dele. O que Adão viu Deus criando? Nada. Aqui está um ser do lado dele falando para Adão o seguinte: eu criei todas essas coisas. Adão viu Deus criando alguma coisa? Não, nenhuma. Adão teve que crer que Deus criou todas as coisas. Que aquele ser que estava do lado dele falando: eu sou o criador de todas as coisas, o que Adão podia fazer era crer, como eu e você. Adão não tinha evidências que Deus criou. Deus simplesmente disse para ele: eu fiz. Não é a mesma coisa que nós temos como evidência a palavra dele?
E deixem-me colocar um ponto muito importante para ver como nós vivemos pela fé. Isso é um ponto. Todas as pessoas vivem. Se eu lhe perguntasse qual a sua idade? Você fala, minha idade, tantos anos. As mulheres não precisam responder, só os homens. Qual a tua idade? Tantos anos. Eu lhe pergunto, me prova. Você fala, isso é fácil. Olha a minha cédula de identidade. Ou então, a minha carteira de motorista. Ou então, a minha certidão de nascimento. Eu vou falar para você, você acredita num pedaço de papel? Porque tua carteira de motorista, tua cédula de identidade, o teu, literalmente, certidão de nascimento, são um pedaço de papel. Você acredita num pedaço de papel? Não, mas tem meu pai e minha mãe. Você acredita em testemunhas? Qual a tua idade? Sabe qual a verdade? Você não sabe. Você acredita no que te disseram. Nem isso nós sabemos. Nós vivemos pela fé. A pergunta, então, é: em que você acredita? Porque em alguma coisa você acredita. Então, quando nós tratamos essa questão, eu gostaria de mostrar para vocês como é importante nós sabermos diferenciar as coisas para termos uma fé sólida, uma fé verdadeira, genuína. Por exemplo, existem vários tipos de criacionismos. Quando nós falamos de criacionismo, muitas pessoas falam, Gênesis, Deus. Não, tem vários deles. O criacionismo científico é um deles. O criacionismo científico não trata com Deus, fala de Deus, não fala de Bíblia, não usa a Bíblia, não tem nada a ver com isso. O criacionismo científico apenas procura demonstrar que as leis da natureza e os processos naturais não teriam trazido à existência o universo e a vida. Só isso. Daí nós temos os criacionismos religiosos. Criacionismos religiosos são temáticos. Eles tentam explicar por que um determinado Deus teria criado o mundo. Aquele Deus estava muito triste, muito sozinho, solitário, então ele criou o mundo para ter mais gente por perto. Essa é a ideia. E o criacionismo bíblico não. O criacionismo bíblico ele é descritivo. Ele conta o que aconteceu. Olha, Deus fez isso no dia 1, Deus fez isso no dia 2 e assim por diante. Só para você ter uma ideia, o criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, mas ele possui implicações religiosas. O criacionismo religioso, ele trabalha com pressuposições religiosas e talvez tenha algumas possíveis implicações científicas. Olha como é importante. Você está conversando com uma pessoa, chega um dos membros da sua igreja, talvez um dos jovens da igreja que está fazendo lá a faculdade, chega assim, mas pastor, o senhor não acredita nesse negócio que Deus criou o mundo? Porque lá na escola eu aprendi que, peraí, você quer tratar do criacionismo científico ou do religioso? Vamos discutir primeiro. Qual dos dois você quer discutir aqui? Não, mas é tudo igual. Não é tudo igual. O criacionismo científico que você está aprendendo lá na escola diz que processos naturais e leis da natureza seriam capazes de produzir certas coisas ou não. Quer discutir isso? A gente pode discutir. Você quer discutir o criacionismo bíblico? Ótimo, vamos pegar a Bíblia e vamos ver o que Deus disse. Onde estão os erros? E é isso que eu gostaria de dar um pouquinho de argumento para os irmãos, para poder manter essa conversa. O irmão não precisa ter um PhD em física para fazer esse tipo de discussão, mas com esse conhecimento o irmão estará preparado para dar razão da esperança que há em você. Isso é o que nós precisamos. A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos sábios, tenhamos condição de responder. Então vamos trabalhar um pouco a respeito disso e vamos ver como nós podemos dar essas respostas. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho a respeito do criacionismo científico. Quer ver que coisa legal? O princípio é básico, eu já comecei a mencionar um pouquinho ontem, e vai dar para a gente entender bem simples. Dentro do criacionismo científico, nós trabalhamos com leis da natureza. Se eu soltar esse negócio aqui, ele cai. Por quê? Porque tem uma lei da natureza que faz ele cair. Alguém tem dúvida da lei? Se você tem dúvida, eu desafio a subir num prédio de 11 andares, vá lá no parapeito, lá em cima, e fale assim, não acredito, e pula. Literalmente, você vai descer falando assim, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Não vai mudar o fato, você vai cair lá embaixo e vai se esborrachar. Independente de você acreditar ou não. O que as leis da natureza fazem? O que elas são capazes de fazer? O que elas não são capazes de fazer? Olha que interessante, quando nós estudamos as leis da natureza, sabe o que nós descobrimos de uma forma reta e direta? Que todas as coisas deixadas por conta própria, elas vão do organizado para o desorganizado. Isso é normal. Não, mas a vida evoluiu.
Não, peraí, se vida for deixada por conta própria, ela vai do organizado para o desorganizado. Ou seja, seres humanos, à medida que o tempo vai passando, eles vão ficar mais parecidos com chimpanzés, gorilas, orangotangos. E vai me dizer que não é verdade. Dá uma olhadinha quantos seres humanos se parecem mais animais do que seres humanos. Olha a reação, muitas vezes, dos seres humanos. Nós gritamos como se fôssemos uns animais. E a Bíblia diz que lá no céu houve silêncio por 30 minutos. Animais não conseguem fazer silêncio. Seres humanos conseguem. Animais gritam, uivam, fazem aquele escarcéu todo lá. Parece que vai numa jaula, por exemplo, perto de uma jaula de uns gorilas, ou chimpanzés, ou orangotangos, ou seja lá o que for da vida. Olha a gritaria. Quem mora perto de lugar que tem muita maritaca por aí, você sabe como é que funciona. Rapaz, é uma zoeira o tempo todo. As leis da natureza mostram que a tendência de todas as coisas é ir do organizado para o desorganizado. Evolução diz que seria do desorganizado para o organizado. Se algum rapaz, se alguma garota, se algum estudante chegar para você e falar assim, não, mas lá na escola eu aprendi a respeito da evolução. Fala para ele o seguinte, você conhece a lei da entropia? A lei da entropia diz que todas as coisas deixadas por conta própria vão do organizado para o desorganizado. Me explica a evolução. O que você está aprendendo lá? Você está aprendendo o quê? Você está aprendendo ciência ou você está aprendendo mitologia? Porque pelas leis da natureza as coisas vão do organizado para o desorganizado. Isso é criacionismo científico. Vamos pegar o criacionismo religioso. O criacionismo religioso é interessante. Eu gosto de ler assim como passatempo. Sabe quando você não tem nada para fazer? Ou, algumas vezes, até quando eu perco o sono à noite, eu leio porque até dá sono. Você volta a dormir, muito legal. Por exemplo, dentro do shintoísmo. No shintoísmo existem dois deuses, Izanagi e Izanami. É um deus e uma deusa. Eles estavam apaixonados. Então o deus deu de presente para a deusa uma ilha que ele tinha criado e um povo muito simpático que morava nessa ilha. Isso daí, em outras palavras, a descrição de como o Japão teria vindo à existência. E o povo japonês também. Um outro muito interessante, dentro do hinduísmo, você tem o Vishavarkama, esse Zequinha aqui, e diz que ele foi o divino arquiteto do universo, que sob as ordens de Brahma, aí pode ser Antártica, Escola, qualquer uma delas também, o senhor da criação dele, criou o mundo. Ou seja, qual foi a ideia? A ideia é que alguém mandou um arquiteto criar o mundo, e o arquiteto foi lá e criou todo o mundo. Então o mundo é um projeto de arquitetura. Lembra que nós ouvimos agora de pouco? Que Deus criou todas as coisas da abundância. Ele faz de abundância. Ah, mas Deus estava sozinho. Não estava nada, ele sempre existia em 3 pessoas. Ele não tinha com quem comunicar. Eles sempre falaram entre si. Não, mas eles não tinham nada para fazer. Quem disse? Não, mas por que eles criaram o mundo? É da abundância de tudo aquilo que eles sempre foram. Estou falando eles, as 3 pessoas da Trindade. Foi da abundância de Deus que o mundo foi criado. Agora, só pegando esses daí, rapaz, cada coisa que acontece. Por exemplo, olha só dentro da mitologia inca, olha o nome do Deus, Apu Kuntiksi Virakutra. Já imaginou ensinar o seu filhinho a orar em nome de Apu Kuntiksi Virakutra? É por isso que deram um apelido para ele de Viracoxa. Acho que ficou mais fácil, mas então, em nome de Viracoxa, amém. Pronto. Ele teria sido o criador da civilização. Por que ele teria criado todas as coisas? Porque ele estava sozinho. O criacionismo bíblico é diferente. O criacionismo bíblico, ele é descritivo. Olha que coisa bonita na criação do homem e da mulher. O texto diz assim: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. As pessoas olham para isso e falam assim: você não acredita nessas coisas, né? Você físico, todo cientista, acredita nisso daí? Eu falo, por que não? Mas isso é um absurdo. Olha só, vamos pegar pedaço por pedaço. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. O que é isso? Isso é anestesia geral, ele ia ser operado. Por que Deus usou o termo caiu um pesado sono sobre o homem? O que é uma anestesia geral? É um pesado sono, você não sente mais nada. Daí diz o quê? Segunda partezinha. Que Deus
tomou uma das suas costelas. Eu sei que tem muita coisa romântica dito aí a respeito, eu não sou contra isso. Diz que Deus tirou de uma costela, porque era para ser do lado, era para ser ajudadora, tudo isso é muito bonito, não estou dizendo que não está errado. Tem esse aspecto. Mas por que Deus tirou uma costela de Adão? A resposta é simples. Porque na costela, nas nossas costelas, existem medulas ósseas vermelhas, que é onde a gente encontra a célula-tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você tem que tirar o material genético para clonagem. Deus estava clonando uma pessoa, ele ia fazer uma pessoa de Adão. Adão não foi criado para dar à luz. Eva foi. Ele estava literalmente tirando algo de Adão para poder, o quê? Fazer um outro ser humano. O que você precisa para fazer um outro ser humano? Célula-tronco. Deus tirou do lugar certinho. Daí olha outra frase fabulosa. E fechou o lugar com carne. O que isso significa? Cirurgia plástica. Isso é para não ficar nenhuma marca. Por favor, não saiam por aí dizendo que o homem tem uma costela a menos do que a mulher. Adão tinha uma a menos. O resto não. Adão era o único que podia chegar aqui e falar assim, desse lado tem, desse outro lado não tem. E a dona Eva olhando para o senhor Adão, falou, rapaz, nem parece. Falou, mas pode apertar, desse lado aqui não tem. Da Eva ia lá apertar, falou, realmente, aqui não tem, do outro lado tem. Por quê? Cirurgia plástica, ficou certinho. Olha que maravilha. Mais um. Deus faz o quê? Deus pega aquela costela e transforma numa mulher. Isso é o que nós chamamos de clonagem. Para o pessoal que está aqui na frente, os clones são esses daqui, não aqueles dali, tá? São todos chineses ali. O pessoal pensa que aqueles são os clones. Não, os clones são os cães. De um só você faz um monte. Você fala, não, mas o material genético era de homem. Eu sei, é por isso que trabalha com engenharia genética. O pessoal lá de trás não vai conseguir ver, mas aqui tem um ratinho, e nas costas do ratinho tem uma orelha. A gente altera geneticamente o ratinho para ele ter um sistema genético parecido com a pessoa que vai ser quem vai receber aquela orelha. Tem crianças que nascem sem orelha. Tem adultos que estão por aí que nasceram sem orelha. O que a gente faz? A gente cria uma orelha nas costas do ratinho, tira a orelha e coloca na cabeça do cidadão lá. Você fala, nossa, dá para fazer isso? E muito mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Do texto bíblico, o que não é científico? Deus faz cair pesado sono sobre Adão, anestesia geral, tira uma das suas costelas, onde existe medula óssea vermelha, que nós encontramos as células-tronco. Ele fecha o lugar com carne, cirurgia plástica, transforma essa costela numa mulher, clonagem e engenharia genética. Bem tranquilo. Algum problema com o texto? Nenhum. Perfeito do jeito que a ciência conhece. E as pessoas chegam para mim e falam, mas você não acredita nisso? Eu falei, só se eu não acreditar na ciência, meu amigo. Porque como cientista está certinho. Deixa eu dar uma palavrinha rápida para vocês, muito importante. Deus criou Adão e Eva. Existem 2 cromossomos que indicam o sexo. Cromossomos X e Y. O homem tem o cromossomos X e o cromossomo Y. A mulher tem 2 cromossomos X. Gay e lésbica tem ou XX ou XY. Não existe gay e lésbica. Não existe homossexual. Não existe. O que existe é homem e mulher. Cientificamente, o que existe? Homem, cromossomos X e Y. Mulher, cromossomos XX. O que a igreja tem feito a respeito disso? Esse silêncio que eu estou ouvindo aqui. Está na hora da gente sair brigando com o povo aí. Falar, peraí, se alguém chegar para mim e falar assim, eu quero ser uma florzinha, eu sou uma pedra, eu sou um elefante. Eu falo, rapaz, você está com um problema psicológico. Porque você é ou XX ou XY. Você não é pedra. Você não é florzinha, você não é beija-flor, você não é BTV. Ou você é XX ou você é XY. Mas tem a questão dos genes. Rapaz, você não foi na escola ainda. Vai para a escola que você vai aprender que sexo, no caso masculino e feminino, não é uma questão genética, é uma questão cromossômica. Ou é XX mulher ou XY homem. É difícil? Não, mas nós ficamos calados, o mundo acha que pode ser qualquer coisa. Vamos contar para eles, não está errado isso. Quando saiu essa PL 122, eu estava torcendo para que aqui no Brasil um monte de igrejas comprassem primeira página de jornal falando,
Olha o que a ciência sabe disso. Escrito pelos evangélicos que estudam ciência. Olha aqui, ó, só existe homem, só existe mulher. Isso é uma aberração que vocês estão fazendo. O que saiu nos jornais? Nada. Como que nós testemunhamos para o mundo? Ficando calados. Rapaz, não funciona. Quando eu vou nas universidades, as pessoas me fazem essas perguntas. É o que eu respondo. Se a PL 122 tivesse passado, eu já teria sido preso não sei quantas vezes. Tem que falar. Tem que brigar com isso. Ah, não, mas isso é coisa lá de Brasília, isso é coisa lá do... Não, é coisa nossa. Somos os responsáveis, somos os portadores da verdade. E como igreja, nós temos que contar para o mundo a verdade. Deixe-me colocar, portanto, dar mais algumas coisinhas só para você poder avaliar. Já estamos entrando naquela partezinha só para você perceber como a Bíblia é algo fascinante. Primeiro, a veracidade científica da Bíblia. Quero dizer para vocês que a Bíblia não foi um livro escrito com o propósito de ensinar ciência. É verdade. A Bíblia não foi escrita para a gente aprender ciência. Mas tudo aquilo que a Bíblia fala relacionado com a ciência, suas afirmações científicas, ela deve e precisa estar correta. Por quê? Porque ela diz que ela é a verdade. Então nós precisamos saber como funciona. Eu tanto trabalho nisso que tem uma tese que diz o seguinte, a tese que eu defendo, que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em conflito ou em confronto. Toda ciência devidamente estabelecida, toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Então é um ponto muito importante para a gente trabalhar. Deixa eu dar alguns para vocês. Olha que coisa fabulosa. Isaías capítulo 40, verso 22. Ele, Deus, é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Essa foto foi tirada no finalzinho da década de 50, comecinho da década de 60. A terra é redonda ou não? É, do jeito que a Bíblia diz. Livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz assim: Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. A terra paira sobre o nada? Isso aí foi uma foto tirada pelo pessoal da Apollo. Sim, a terra paira sobre o nada. Nós sabemos disso desde 1687. Olha que coisa absurda. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 e 10. Disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca, singular, não as porções secas. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. O que a ciência descobriu? Que o planeta Terra, no seu início, tinha um único continente. Os cientistas chamaram de Pangeia. Deus chamou de Terra. Essa teoria que fala que o planeta Terra teve no seu início um único continente, irá completar o ano que vem 100 anos de existência. Até a década de 60, a maior parte dos cientistas não acreditavam nisso. Há quanto tempo a Bíblia tem dito que a Terra, no início, tinha um único continente? Desde quando Moisés escreveu isso, pelo menos uns 3.000 anos atrás. 3.000 e poucos anos atrás. Essa é a ideia. Mais um. Olha que interessante. Jó capítulo 28, verso 26. Quando Deus regulou o peso do vento. Que coisa fantástica. Evangelista Torricelli, lá nos anos de 1643, mediu o peso do ar. O ar tem peso. E tem cristão na igreja que não sabe disso, porque não leu a Bíblia. Não precisa ir na escola. A Bíblia já diz que o ar tem peso. Mais algumas coisas interessantes. Jó capítulo 28, verso 26. Quando determinou lei para a chuva. Sabe como ficam suspensas as nuvens? Que coisa impressionante. Tem muita gente que acha que chuva, gotinha de chuva é igual uma lágrima. É nada. Ela é curva em cima e achatada embaixo, a gotinha da chuva. E quando ela tem mais do que 5 milímetros, ela quebra no meio em 2 pedacinhos. Se for acima de 2 milímetros, ela fica arredondada. Se for abaixo de 2 milímetros, ela fica arredondada. Acima de 2 milímetros, ela fica arredondada em cima e achatada embaixo. Sabia disso? Tem leis que regem a chuva. Nós temos trabalhado com essas leis e descoberto tudo isso aí desde a década de 60. Faz uns 50 anos, mais ou menos. Por isso que a gente tem aquelas famosas previsões, né? Hoje, dia ensolarado. Onde? Só se for em cima das nuvens, porque aqui embaixo está chovendo. Ah, não, amanhã, chuva. Cadê? Nós estamos aprendendo como é que funcionam essas coisas. Mais uma vez, o livro de Jó, capítulo 28, verso 26. Quando Deus determinou o caminho para o relâmpago dos trovões.
Foi essa ideia que ajudou Benjamin Franklin a inventar o para-raios. Tem um caminho apropriado. Ele só descobriu o caminho, fez o para-raio. A Bíblia nos fala lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 33, que Abraão plantou tamargueiras lá na região de Berseba, que é uma região desértica. Sabe o que a ciência sabe? Tamargueira é a única árvore que cresce naquela região. Do jeito que a Bíblia diz. Livro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, a Bíblia nos diz que a vida de toda a carne está no seu sangue. Muito interessante porque William Harvey, lá nos anos 1600, descobriu isso. Você acredita que há 200 anos atrás, uma pessoa ia para o hospital, sabe o que os médicos faziam? Tiravam todo o sangue. E daí chegavam e falavam assim para a família, ó, fizemos tudo o que foi possível, tiramos todo o sangue, mas ele morreu. Claro que vai morrer, é para pôr sangue, não para tirar sangue. A Bíblia diz, a vida de toda a carne está no sangue. Alguém tem dúvida disso hoje? Não. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 14, tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. Eu brinco com o pessoal, acho que Lavoisier estava fazendo hora silenciosa nesse texto, daí ele fez aquela famosa lei que todo mundo conhece, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas um muito interessante, o texto que nós acabamos de ver agora, Hebreus capítulo 11, verso 3, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, é exatamente o que a gente sabe, ou seja, as coisas visíveis são feitas de partículas invisíveis, do jeito que a Bíblia afirmou. Livro de Jó, 4.000 anos atrás, Jó capítulo 26, verso 7, a primeira parte diz que Deus estende o norte sobre o vazio. Estudando essas galáxias, como eu mostrei ontem, o funcionamento delas, sabe o que os cientistas descobriram? Aquilo que é totalmente contrário à teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, nós deveríamos ter galáxias espalhadas em todos os lugares do universo. No nosso norte sideral, existem buracos vazios. O que a Bíblia nos diz? Deus estende o norte sobre o vazio. Sabe quando nós descobrimos esses buracos? Em 1989. 99, 2009, 2011, 22 anos. Já estava lá nas Escrituras. Então é importante nós entendermos, meus irmãos, o que a Bíblia afirma de ciência é verdade. Por quê? O Deus que criou o mundo foi o Deus que escreveu a Bíblia. Não pode ser duas coisas diferentes. Não são. Mas, deixe-me dar um exemplo da precisão científica. Daí nós estamos terminando. Eu queria só mencionar rapidinho a respeito do que a natureza fala do Criador. Precisão científica. Olha que coisa absurda que nós encontramos na Bíblia. Muitos de vocês, quando estavam lá na escola, ouviram falar de um número chamado Pi. O número Pi. É isso, o valor do Pi. O número Pi, ele é definido de uma forma bem simples. Você pega o perímetro, pode ser de um cilindro, de uma esfera, de um círculo, e divide pelo seu diâmetro. Esse é o valor do Pi. Qual o valor do Pi? Bom, os gregos lá, mais ou menos uns 3.000 anos atrás, eles diziam que o número Pi é 3,14. Tá, isso daí, 3.000 anos atrás? Não, mais ou menos uns 2.300 anos atrás. Então, o número Pi, 3,14. Hoje nós sabemos que o número Pi é um número gigantesco. 3,14, 15.926, tem mais um montão de números depois disso aí. Pois bem, olha que fabuloso lá nas Escrituras. 1 Reis, capítulo 7, versos 23 e 26. Diz que Salomão, ao construir o templo, ele construiu o mar de fundição. Esse mar de fundição, ele tinha 10 côvados, praticamente, de um lado até o outro, e 30 côvados era o tamanho da linha que media a sua circunferência, o seu perímetro. Então, se você pegar o diâmetro, 10 côvados, o côvado dá mais ou menos 45 centímetros. Então, 10 côvados equivaleriam a 4,5 metros, esse seria o diâmetro, e o perímetro, 30 côvados, praticamente 13,5 metros. Então, se você fizer o cálculo, você tem ali assim, tem o perímetro dividido pelo diâmetro, vamos pegar 30 côvados dividido por 10 côvados, daria 3. Mas o número Pi é 3,14. Daí as pessoas chegam e falam, olha só, é um absurdo. Todo mundo sabe que o número Pi é 3,14. Só a Bíblia que fala que é 3,0. Eu falo, calma, eu só usei o primeiro versículo, deixa eu usar o segundo versículo agora. Porque no segundo versículo diz que a espessura da parede do tanque
era de 4 dedos. Quando ele mediu o perímetro, ele mediu o lado de dentro, e quando ele mediu o diâmetro, ele mediu do lado de fora. Então eu tenho que dividir o que ele tinha dado como perímetro, dividir pelo diâmetro, menos os 4 dedos dos 2 lados. Faz a continha de novo agora. Agora você tem o perímetro dividido pelo diâmetro, menos os 4 dedos de cada lado. Olha o valor do número π na Bíblia. 3,14. Por que Deus foi criterioso que até mesmo o número π na sua palavra estivesse correto? Porque a sua palavra é a verdade. Que qualquer matemático ao estudar, ele ia chegar e falar assim: rapaz, como é que pode? Matemático cristão, obviamente, né? O incrédulo nem vai ler a Bíblia, mas o cristão, ele olha e fala: olha que coisa absurda, até o número π na Bíblia está correto. Deus trabalha até com esses detalhes. Então, só para você ter uma noção, a Bíblia é um livro que trata com a verdade. Um pontinho, e daí eu gostaria de mostrar o que a Bíblia tem dito a respeito, o que a ciência tem dito a respeito do Criador. O que a natureza pode falar a respeito disso? Antes disso, sobre a veracidade histórica. Olha que fascinante. Gênesis capítulos 10 a 12 fala da separação das línguas, lá na Torre de Babel. A ciência, estudando linguística geográfica, ela descobre por onde os povos foram passando. Por exemplo, os índios brasileiros têm olho puxado e alguns dos seus sons, das suas línguas, são os mesmos sons produzidos por dialetos da Ásia. Da onde que os nossos índios vieram? Da Ásia. Você acha que eles brotaram aqui no Brasil do nada? Não. Eles vieram da onde? Eles passaram, então, aqui no Brasil, eles devem ter vindo ali na região por onde hoje é o México, que teriam vindo na região onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá, teriam passado lá em cima por onde tem literalmente o Alasca e a Sibéria, onde fica o Estreito de Bering, que é bem curtinho por ali. Foi por ali que eles vieram, até chegar aqui. Quando nós estudamos isso, e você vai vendo por onde os povos andaram, sabe para onde todos convergem? Lá naquela região que é chamada de berço da civilização, Mesopotâmia. Onde ficava a Torre de Babel? Na Mesopotâmia. A Bíblia fala de um aparecimento de uma cultura pós-diluviana na Mesopotâmia. A ciência descobriu que a Mesopotâmia é o berço da civilização. A Bíblia fala da origem dos povos judeu e árabe. Fizeram uma pesquisa, gastaram $1 milhão para provar que judeus e árabes vieram de um ancestral comum. Eu disse que por $100 mil daria o nome do pai e das 2 mães. Está na Bíblia. Não é difícil isso é Bíblia. A Bíblia fala de uma grande e poderosa civilização egípcia. Ninguém tem dúvida disso. A Bíblia fala de vários povos e nós sabemos quem foram eles. Por exemplo, Javã eram os gregos, Misraim, os egípcios, assim por diante. Todas as grandes civilizações já haviam sido descobertas até o finalzinho do século XIX. Grandes civilizações que me refiro lá no Oriente Médio. E a Bíblia falava de um tal povo chamado Eteu, povo hitita. Não existe nenhum traço disso. A Bíblia está errada. 1884, William Wright descobre a civilização dos heteus, com suas cidades, suas bibliotecas, sua escrita. Daí de repente toda uma civilização que tinha sido perdida vem à tona, tão grande e poderosa quanto os egípcios. Haviam tratados de guerra e tratados de paz com os egípcios. Quem? Os heteus, do jeitinho que a Bíblia tinha dito. A Bíblia é precisa na parte científica, tanto no que diz respeito de sua metodologia, quanto também no que diz respeito à história. Eu queria concluir só falando de algo que é muito legal, porque nós trabalhamos com algo muito interessante. A Bíblia e a ciência têm algo fabuloso a ver. Quer ver uma coisa que é muito legal na ciência e na Bíblia? Por exemplo, nos laboratórios, o pessoal quando descobre que eu sou crente, que eu creio na pessoa de Deus, e não demora muito para eles descobrirem isso não, tá? Eu não sou cristão 007, mas eu também não chego no laboratório com uma Bíblia embaixo do braço.
tá? Não gasta muito tempo para descobrir. Então, sempre o pessoal fala, você é cristão, mas como é que você consegue aceitar uma religião cheia de incoerências? Pergunto, quais? A primeira que eles geralmente apresentam é essa: o Pai é Deus? É. O Filho, Jesus Cristo, é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. E como é que você diz que Deus é um só? Fala assim, ou você não sabe contar, ou o seu Deus não sabe contar. Fala assim, você não entendeu nada. Deixa eu explicar de uma forma bem simples. O tempo existe? Sim, existe. Passado é tempo? É. Presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. Mas o que existe é o tempo, não é? Deixa eu dar mais uma. Espaço existe, não existe? Largura é espaço? É. Altura é espaço? É. Profundidade é espaço? É. Mas o que existe é o espaço, não é? Daí entra o desespero. Mas 1 mais 1 mais 1 ainda dá 3. Não, você não entendeu nada. Imagina um cubo, tá? Cada lado do cubo é 1. Se você quiser saber a totalidade do cubo, você não soma 1 mais 1 mais 1. Você multiplica, porque daí dá o seu volume. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. A Bíblia está certa, está direitinho. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é uma somatória, é uma multiplicação. Daí o cidadão fala assim, mas e como é que você sabe que foi esse Deus da Bíblia que criou todas as coisas? Então eu gostaria de encerrar dando os exemplos, porque os muçulmanos dizem que foi o Deus deles que criou o mundo. Os outros povos dizem, cada povo diz, foi o meu Deus que criou o mundo. Por que eu posso chegar para os meus amigos e falar assim, olha, a evidência aponta que o Deus da Bíblia criou o mundo? Vejamos. Nós vivemos no mundo base 3. Eu acabei de falar para vocês a respeito do tempo. Nós vivemos no tempo, só que tempo existe em passado, presente e futuro. Quando nós pensamos no espaço, o espaço existe em largura, altura e profundidade. Quando nós estudamos a matéria existe no estado sólido, líquido e gasoso. Quando nós estudamos o átomo, que é a base da matéria, existem prótons, nêutrons e elétrons. E quando nós estudamos os prótons e os nêutrons, você precisa de 3 quarks para montar cada um deles. Quando você estuda a célula, a base de funcionamento da célula é DNA, RNA e proteínas. Quando você estuda a codificação genética, você tem o quê? 3 pares de bases formando o códon, base 3. Quando você estuda a matemática, para definir um plano no espaço, você precisa de quantos pontos? 3. E para você fazer um banquinho que fique em pé, você precisa de pelo menos 3 pés. Para onde você olhar, 3. Que Deus se revela em 3. Em 1. Sol da Bíblia. Tem dúvida? Esse é o caminho. Muitas pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso. Eu provei que foi o Deus da Bíblia que criou o mundo? Não, eu disse que o mundo é 3 em 1. E o Deus da Bíblia é 3 em 1. Se você tivesse que, só racionalmente, sem fé, só por razão, qual Deus você escolheria para ter sido o Criador do mundo? Deus da Bíblia. Deus possa abençoá-los. Hoje à noite nós vamos tratar do dilúvio de Gênesis. Vamos ver algumas questões muito importantes, mostrar que ele não é um mito, ele é realidade. É realidade. Se quiserem, todas as palmas ao nosso Deus. Ele quem faz todas essas coisas. Lá atrás tem alguns livros e livretes, se quiserem podem passar lá. Pastor Marcelo, não sei se estamos encerrados ou se tem mais algum aviso agora.